Isso é muito sério, minha gente. Essa questão do olho gordo. A pior feitiço que existe, já falei pra vocês, é a inveja. É a inveja. Quando você inveja a vida do outro, eu fico parando pra me pensar, meu Deus, a pessoa tem que estar muito. A pessoa tem que estar muito ruim de mente, muito vazia por dentro, pra você invejar a vida de alguém, não é não, gente? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. É tão difícil você se manter hoje em dia, trabalhar, ter suas coisas. E as pessoas vêm invejam, acham que é tudo fácil. E não é. Não é nada fácil. Se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa trabalhadeira, que corre atrás das suas coisas, que quer tudo X por X, tenha certeza que não vai ser nada fácil pra você. Tá? Tenha certeza disso. Né? Outra coisa também, minha gente. Isso é muito sério. Nós só temos o que nós merecemos ter e o que nós corremos atrás para ter. Presta atenção. O merecer ainda fala mais alto. Então você pode fazer o que você for. Se Deus achar que você não é merecedora daquilo, você não terá. E se terá, vai ser pouco tempo. Isso eu tô falando em tudo, tá? Em tudo na vida da gente. É assim. Então a gente faz os planos, a gente corre atrás, tudo, mas quem dá o veredito é Deus. Então não adianta você invejar a vida do outro. Você tem que fazer o seu, a sua parte, correr atrás. Sabe? Não tem aquele velho ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga? Então é verdade. Vai correr atrás do seu, vai trabalhar, vai se esforçar para ter suas coisas antes de você vir querer invejar a vida do outro. Não sabe nem como é que as pessoas conseguem as coisas, não sabe a luta que é para ter as coisas. E já é, sabe? Eu fico passada com esses negócios. Né? Então é sobre isso. Então me deu a vontade de hoje em dia pregar isso, hoje de manhã. Pregar pra gente repreender, sabe? Repreender toda a palavra de maldição na casa da gente. A gente orar quando vai ter sempre esse hábito, tá, gente? Minha mãe tem esse hábito. Eu vi a minha mãe orar muito à noite, antes de dormir, né? E minha mãe é da Umbanda, tá? Da Umbanda, não é evangélica, não. E ela sempre orou. Sempre teve esse hábito de orar. Então isso é muito forte pra mim, assim. Orem, ensine seus filhos a orar, sabe? Orem junto com seus filhos, com seus familiares. Porque o inimigo, minha filha, oxi, tá doido. E esse povo que dá lugar ao inimigo, minha gente, eu vou contar uma história pra vocês. Muito séria. Eu vou contar uma história pra vocês aqui sobre nunca ajude, nunca estenda a mão a uma pessoa que tá no fundo do poço. Tá passando por nunca ajude sem antes saber porque aquela pessoa chegou lá, aquele estado ali. Isso é muito sério. Né? Nunca ajude, nunca ajude. Eu escutei uma história uma vez de uma psicóloga que estava fazendo tipo um inventário tudo nessas casas de repouso para saber como é que os idosos se convivem lá dentro e tal. E nesse inventário, ela encontrou uma senhora lá. Essa senhora fazia muito tempo que estava lá. Só que essa senhora não recebia visita de parente nenhum, nem de filho, nem de ninguém. E era uma casa de repouso particular. As pessoas só pagavam e iam embora. Nunca visitava essa senhora. Vocês vão ficar impactados. E ela achou aquilo um absurdo. Disse que como é que a pessoa abandona um idoso desse jeito, blá blá blá. Gente, é muito sério isso. Quando ela foi questionar, né, lá, tudo mais, né, na administração da casa de repouso, porque a casa, né, sabe um pouco mais da história da senhora, veio uma enfermeira-chefe que já trabalhava há muitos anos nesse lugar e disse a ela assim, ó, antes de qualquer coisa, escuta o que eu vou lhe contar primeiro. Eu sei que você tá defendendo a senhorinha e tudo mais, mas deixa eu primeiro contar, né? Porque ela veio parar aqui. Diz que essa senhora tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher, certo? Pronto. Essa mulher fazia parte de uma religião, não sei se é budista ou se é não, que o primeiro neto tem que ser homem. O primeiro neto tem que ser menino, não pode ser menina. O que acontece? Um dos filhos dela casa com a mulher e tem uma menina, beleza e tal. Ela super revoltada, né? Porque ela queria um menino, mas enfim.
o filho dela trabalhava em Anora e ela favorecia para tomar conta dessa criança. A criança começou, eu tô resumindo para não ficar longo, a criança começou a adoecer e acabou falecendo. Naquela época, muitos anos atrás, não tinha esse negócio de autópsia, criou essas coisas. Depois o segundo filho dela também, gente, engravidou, casou e teve uma filhinha de outra menina. Aconteceu a mesma coisa com a outra criança. Quando a criança tinha um ano e pouco, a criança começou a adoecer, ela começou a tomar conta da neta. A criança começou a adoecer até que vai falecer. Vocês estão acompanhando? Pronto. Em seguida, a filha dela engravidou. Vocês estão acompanhando, né? A filha dela engravidou. Só que nessa crença que ela tinha, sabe? A filha mulher só não podia ter que casar com um bem-sucedido e tudo mais, né? Também, né? E a filha dela não tinha se casado com uma pessoa rica e tudo mais. Foi o que ela fez. Essa senhora, tá? Fez o aborto da própria filha em casa, com aquelas agulhas de crochê. Resumindo a história. Depois de anos, né, essa psicóloga ficou muito revoltada com essa história que a enfermeira estava contando, e ela meio que não acreditou, né? Até eu também não acreditei no começo. E ela foi procurar os filhos dessa senhora. E achou onde eles moravam e tudo, né? Eles aceitaram conversar com ela. E eles falaram por quê. Eles botaram a mãe dele ali. Porque as duas netas delas que tinham falecido, ela tinha envenenado as duas crianças. Vocês acreditam? Ela botava veneno na comida das criancinhas, para matar as crianças aos pouquinhos. Uma morreu, depois em seguida a outra morreu. E como é que eles chegaram a essa conclusão, gente? Depois eles tiveram essa dúvida, né? Porque as crianças morriam sempre que, sabe? Eles mandaram exumar o corpo. Exumar é quando você enterra, que você tira o corpo das crianças, exumar. E não tinha mais, né, corpo, não tinha tudo, mas nos ossos tinha vestígios de veneno. Vocês entendem? Ver que tanta maldade do avô. Vocês entendem? Então é isso que eu tô falando pra vocês. Antes de vocês ajudar uma pessoa que tá passando por uma situação, primeiro procure saber por que ela tá naquela situação. Aí depois você decide se você vai ajudar ou não. Porque o pior sentimento que existe no mundo é a ingratidão. Tem muitas pessoas que são assim, gente. Na hora que precisam, é com um sorriso aqui, ó. Você ajudou, acabou. E se você disser um não, você já não presta total. Você não serve pra nada. Entendeu? Então é isso. Agora eu vou tomar meu café.